Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos meditar num texto hoje que não é muito conhecido, mas alguém deixou uma chave aqui, irmãos, em cima da mesa de som da igreja, olha. Deve de abrir alguma porta, algum cadeado. Quarta-feira. E o nosso irmão Cláudio já mandou avisar aqui, enquanto você está cultuando, Deus está trabalhando. Que tem vaga para operador de ponte. Alguém aí é operador de ponte? Está precisando trabalhar? O irmão Cláudio está ali atrás, tá bom? Depois você me procura e você estará falando com ele. Eu vou pedir um pouquinho da atenção dos irmãos, não vou enfadar os irmãos. Eu estava vendo a Crislene falar aqui sobre a obra. Nós vemos aqui para cima, em 95, irmãos. Não tinha asfalto, as ruas eram ainda nem saiba não tinha, era terra vermelha cortada na máquina. E nós trabalhamos com afinco, mudamos de congregação 3 vezes, saímos lá do pé do morro, aonde tem um poste no meio do morro, ali tem uma casa de material de construção, uma portinha era aonde a gente cultuava o Senhor, era desse tamanho aqui do altar, ó. Daqui, ali na Pedra Preta, desse tamanhozinho mesmo, irmãos. Cabiam uns 3 ou 4 banquinhos, uma tauba de 20 centímetros. E muitas das vezes nós dirigimos culto sozinho ali. Eu, minha mãe, minha esposa, meus filhos pequenos. Eu pendurava a guitarra no pescoço, cantava, dava oportunidade para mim dar um testemunho, dava oportunidade para mim pregar, e eu pregava 40 minutos de sermão. Depois orava pelos enfermos, fazia o apelo. Passamos muita dificuldade aqui em cima. Aí em 2018, o nosso trabalho já não serviu mais aonde nós estávamos, e nós ficamos do lado de fora de casa sem saber o que ia fazer. Uma vez a minha esposa fez isso comigo. Tinha uns miliantes andando lá em volta da nossa casa, e ela muito preocupada, falou assim: Berê, tem gente andando lá fora, tem gente andando lá fora. Aí eu saí para fora para ver, ela trancou a porta, correu para lá de fora e ficou para lá de dentro trancado. É verdade, irmão, isso aconteceu mesmo. Eu não sei se eu corria para bater na porta, se o que eu fazia lá no 3º andar, mas muitas das vezes o inimigo tenta fechar as portas para a gente não conseguir. A gente entra num deserto assolador. E eu estou aqui com o convite da inauguração da igreja que foi ali embaixo, aonde nós levamos 45 dias, nós fizemos aquela igreja. Deixamos pronta, adornada. Cultuamos 6 meses lá na Avenida Santos Neves, lá no Abençoados Alimentos, onde eu nunca esqueço do irmão Cláudio. Nunca esqueço. Eu não ia pastorear lá, irmãos. A Deise falou assim: vamos lá hoje, no domingo, dia 28 de janeiro de 2018. Falei: não vou não. Eu só saí com a minha mala, que está ali comigo, e tem umas 200 mensagens ali dentro, que é a minha riqueza. E eu falei: não vou não. Eu nunca cheguei atrasado num culto, a não ser quando eu estou fazendo alguma coisa para a igreja. E nesse dia eu cheguei quase 7h30. Eu falei assim: vai ter umas 60, 70 pessoas lá. Eu vou liberar o pessoal, vou agradecer. E nós chegamos lá, tinha 650 pessoas aguardando. O nosso irmão Gilmar Coutinho já tinha mandado os carros de trânsito para poder parar o trânsito, para poder acertar, que deu um alvoroço esse carro ali. Já me chamou e já disse: qualquer coisa que acontecer, eu estou aqui como seu advogado. Ele foi a primeira pessoa que contribuiu para comprar esse terreno com R$1.000. Gilmar Coutinho. O dia que você encontrar com ele, você fala com ele. Eu sei quem é a primeira pessoa que contribuiu para comprar aquele terreno. Ele vai falar quem? Pode falar assim: você. Ele nos ajudou, fizemos aquele culto e durante 6 meses, coisas que durariam 10 anos, eu tive uma autoridade na minha casa dizendo assim: esquece, 8, 10 anos você não tem resposta. Durante 6 meses, Deus resolveu tudo, desembolou tudo e jogou aqui para baixo. E no dia
3 de agosto de 2018, nós fizemos o convite para inaugurar a igreja aqui em cima. Nós temos aqui, irmãos, o ano de 2019, metade do ano de 2020, que foi pandemia, né? Nós temos aqui em cima, nessa igreja aqui, fazer uns 4 anos que nós estamos cultuando como igreja, porque o Senhor tem nos abençoado. Muitas provas passei, muitas lutas passamos, mas nunca pensei em morrer no deserto. Teve um dia, um sábado, que a coisa ficou tão apertada, que eu estava muito triste. Eles me deixaram em casa sozinho, eu estava muito triste. Aí quando foi umas 10h30 da noite, chegou uma companhia do meu lado, meu filho mais velho chegou e me abraçou. Meu genro, o pastor Tiago, a Aline, Loriane, Deise, não sabia como que a gente ia passar, mas nós passamos o deserto. E eu quero deixar uma palavra para você nesta noite sobre o deserto. Eu não sei a situação que você tem vivido, eu não sei como você tem sobrevivido ou tentado sobreviver, mas Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu vou ler um texto, eu não sei se vocês já leram esse texto, Gênesis capítulo 36, versículo 24. Quando eu falo de igreja, irmãos, eu não vivo de movimento, não vivo de estrelismo, eu vivo de pregar a palavra do Senhor. O que eu sou aqui em cima no domingo, eu sou lá fora na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não sou perfeito, não gosto de muitas coisas similares com outras pessoas, mas nesse tempo todo que estamos aqui, é para construir a casa do Senhor e para pregar essa palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 24 de Gênesis 36, e estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Essa palavra, em algumas traduções, eu ouvi até um comentarista falar sobre as mulas ali, mas o que está falando aqui é sobre águas termais. Esse moço, ele era empregado do seu pai, descendente lá de Cão e de Esaú. Esse moço teve uma missão muito importante, talvez uma das piores missões que alguém poderia ter: apacentar jumentos no deserto. Jumento é um bicho complicado, irmãos. Ele morde, ele dá patada, ele dá coice. E já pensou um homem praticamente sozinho, apacentando como empregado do seu pai? E você não vê muito comentário na Bíblia, que só tem esse versículo que fala dele. Mas a gente foi procurar a história desse moço. E um dos seus dias, trabalhando no deserto, apacentando jumentos, ele encontrou águas termais, água quente, água medicinal, e ele tomou uma atitude na vida dele. Ele manteve aquilo em segredo. E ele foi trabalhando para o seu pai e economizando, trabalhando para o seu pai e economizando, trabalhando para o seu pai e economizando. Comprou aquele pedaço de terra, cercou aquele pedaço de terra, e depois começou a dividir com as pessoas e construiu uma cidade em volta daquela fonte que ele tinha achado, no deserto. Eu procurei a história desse moço para ver se ele tinha blasfemado. Eu procurei a história desse moço para ver se ele tinha reclamado com Deus pedindo a morte. Eu procurei a história desse moço para ver se ele não estava cumprindo bem o seu dever. E nós encontramos esse moço obediente, filho obediente e ajudador, humilde e realizador, filho trabalhador e não reclamador. Irmãos, já pensou se ele fala assim: eu não vou apacentar jumentos, muito menos no deserto? Seria mais um fracassado
como contados com outros tantos que estão por aí. E nós encontramos homens na Bíblia, e você não vê relato desse homem, que Deus tinha mandado ele, que Deus estava com ele, que Deus protegia ele. A única coisa que ele tinha era obediência e determinação. E eu acabo encontrando aqui na Bíblia pessoas que deram uma volta no deserto. Imediatamente quiseram morrer. Esse homem não foi no deserto, não foi um caminho que passou no deserto. Esse homem trabalhava no deserto, todo dia ele estava ali. A minha Bíblia vai dizer, e a sua também, Gênesis capítulo 21, Abraão deu um odre de água e um pão para Agar. Amando de Sara, mandou que ela fosse embora de casa. Diz a Bíblia no versículo 16, e afastou-se dali a distância. Bota o 11 para mim, do 11 ao 16. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, despediu ela a partir, andando errante no deserto. Agar foi mandada para o deserto. Lhe deram um pão e um odre de água. E quando aquele pão acaba, e quando aquela água acaba, a primeira coisa que ela quer é não ver a morte do seu filho. Eu não quero ver o meu filho morrer. Já que ela estava sem água também, ela se distanciou daquele menino uns 100, 150 metros, para poder não ver o filho morrer. E ela também morrer depois. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz também, que muitas das vezes nós somos mandados para o deserto, como Agar foi mandada, mas o Senhor está te olhando, te contemplando e preparando o livramento. Mas o pior dessas coisas é quando a pessoa não suporta o deserto e começa a pedir para si a morte. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Quando não morre fisicamente, morre na confiança. Porque a pior coisa do mundo é quando alguém perde a confiança em você. Morre nos sonhos, morre nos projetos. Já pensou se todo mundo que fosse para o deserto? Porque cada um aqui, se eu perguntar quem é que tem problema, todo mundo tem o seu problema. Você já pensou que no meio desse problema, eu e você, toda hora falar: Deus, eu quero morrer, eu já não aguento mais, não faz isso comigo? Como é que seria a história desse mundo? Provérbio 24:10 responde: se te mostrares frouxo no teu deserto, a tua força será pequena e tu não conseguirás vencer os dias maus. O que é que você tem feito com o seu deserto? Aná, ele pegou, obedeceu, trabalhou, descobriu as águas, ficou rico, comprou aquela propriedade, e é um homem que teve conquista ou sucesso no deserto. Ser projetado depois de uma faculdade dentro de uma grande empresa, talvez não seja muito difícil. O deserto que a pessoa vai encontrar ali é alguém que ficou com inveja dele porque ele chegou depois de estar sentando na janela, mas sai de uma faculdade, tem um sonho, cavuca o buraco, começa a erguer a sua própria construção para você ver o que é um deserto. E nem por isso
nós podemos desonrar a Deus pedindo a morte, porque Deus não errou quando te escolheu. Quando ninguém dava mais nada por você e nem por mim, quando todos te viraram as costas, quando as pessoas riam da sua cara, da minha cara, o Senhor falou assim: não, ele tem valor, ela tem valor. Esse deserto que ele está passando, ele não vai me desonrar. Ele vai passar como um bom soldado de Cristo. Ele vai passar como aquele que mês passado veio aqui, sentou na mesa com o Senhor, comeu do pão e bebeu do vinho, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele está nutrido para atravessar o deserto. Ele está nutrido, se preciso for, até para trabalhar no deserto. No versículo 19, Deus abriu os olhos de Agar. A bênção estava do lado dela e ela afastou do menino, foi embora, querendo morrer, deixando o menino para morrer. E Deus foi sentar do seu lado a sua bênção. Muitas das vezes, irmã Simone, a bênção está do nosso lado, mas nós estamos tão desesperados com a dificuldade, com o problema, com a luta, que a gente fica: meu Deus, eu quero morrer, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não vou aguentar essa luta. E nesse momento a gente não consegue enxergar que do nosso lado tem uma porta, que do nosso lado tem um poço, que a mão do Senhor não está encolhida, que os olhos do Senhor estão te vendo, e Ele sabe que eu e você não vamos perecer no deserto, porque nós somos escolhidos. Nós somos separados. E o deserto é a escola de Deus, Pedro Paulo Pica. No deserto, Deus aprova ou reprova. Aqueles que passarem como esse Aná aqui, eles vão ser aprovados como obreiro que não tenha nada que se envergonhar. Aqueles que ficam reclamando: não vai dar certo, não tem jeito, já estão reprovados. E o Senhor ainda manda a gente colocar a boca no pó, que talvez ainda haja esperança para nós. Eu perguntei para mim essa semana toda essa mensagem machucando meu coração e falando na minha alma. E o Senhor perguntando: o que você está fazendo com o seu deserto? Eu falei: Senhor, não é fácil não, Senhor, mas ainda estou aqui. Eu ainda estou rompendo em fé. Eu sei que o céu está logo ali e que o inimigo trabalha 24 horas para poder tomar a sua coroa. Ele sabe que nós estamos num deserto, ou trabalhando, ou atravessando, ou dando uma escapada, uma encolhida. O Senhor sabe, porque Ele disse: no momento que ela saiu, eu estava vendo Ele. Abraão, fica tranquilo. Responda para você mesmo. Se você está sendo mandado ir para um deserto como Agar foi, o que você está fazendo com esse deserto? Números capítulo 11, do versículo 10 ao 15. O Senhor chama um homem não para apacentar jumentas. O Senhor chama um homem para apacentar a sua igreja, a igreja de Deus. 3 milhões de pessoas que estavam no Egito e Deus precisava de um líder. Só que o caminho também era pelo deserto. É na escola de Deus. Os murmuradores, os reclamadores vão ficar no deserto. Aqueles que não têm compromisso vai ficar no deserto. Aquele que é infiel a Deus em todas as áreas vai ficar no deserto. Aqueles que coxinham em 2 pensamentos, uma hora está na exposição no mundo, outra hora está na maçonaria, outra hora está lá no jogo, na jogatina. O Senhor disse que esses vão morrer no deserto. Vamos ler? Número 11, do 10 ao 15. Então Moisés ouviu chorar o povo queria carne. Foi lá na porta de Moisés reclamar com carne. Isso irou a Deus. Porque Deus não deixa faltar nada. Você está no deserto, Deus não deixa faltar nada para você não, irmão. Nem que seja um açúcar com farinha, como eu pegava lá na venda do meu avô Ribeiro, escondido no papel Macedônia, meu irmão. Nós pegávamos uma concha de açúcar, uma concha de farinha, nem que seja açúcar com farinha. Deus não te deixa só no deserto. Ele falou com Abraão: pode mandar ir, que eu vou vigiar eles na caminhada no deserto. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu.
pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que fizeste sobre mim esse cargo de todo este povo, que Deus tinha escolhido Moisés para pastorear aquele povo. Povo complicado, aquele povo do deserto. Graças a Deus que vocês são bênçãos. Vocês não são fofoqueiros, vocês não são mexeriqueiros, vocês não ficam, não é encolhido, aquele enrustido, aquela amizade enrustida. Graças a Deus que isso aconteceu lá no deserto. Povo difícil. Concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o à luz, para que me dissesse: leva-o ao teu colo como leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. De onde terei eu carne para dar todo esse povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todos esse povo, porque muito pesado é para mim. E se é assim, faz isso comigo, eu quero a morte. Vocês estão pensando o que é que passa no coração de um pastor quando está à frente da igreja e que um procura ele: pastor, minha esposa foi embora. Pastor, eu estou com câncer e não sei o que eu vou fazer. Pastor, eu estou desempregada. Pastor, eu tenho que pagar uma dívida, pastor. Pastor, eu tenho que trazer minhas duas sobrinhas lá da Bulgária, 16 mil reais, pastor. Pastor, pastor, eu preciso. Lá nas madrugadas, como a Crisilene disse aqui, a gente tem um cantinho lá em casa, a gente fala com Deus. E Deus escuta, e essa oração eu faço: não me deixe cair em tentação, Senhor. Porque eu tenho que dar conta de cada um de vocês quando chegar a hora. Agora, por favor, todos nós estamos passando no deserto, mas o Senhor está com você. Então somente esforça-te, tem bom ânimo. Deserto é só uma passagem. Moisés, ele falou assim: me deixa ir no deserto para cultuar. Eu quero ir no deserto, caminho de 3 dias. Ele queria ir para o deserto. Mas só que quando ele chegou no deserto, ele não teve condições de caminhar no deserto. Ele não teve estrutura, a insolação, a friagem, os bichos peçonhentos, as murmurações, as oposições de Coré, Irã e Datã, oposição de Miriam e Arão. Ele vai para o monte, o povo rebela contra Deus lá embaixo, e tem que morrer 3 mil pessoas, porque um bocadinho que Moisés saiu de perto. Moisés falou assim: me mata, Senhor. Enquanto que Aná estava conduzindo jumentos, bichos selvagens, todo dia trabalhando no deserto, todo dia cuidando de uma missão que o pai dele deu para ele. Moisés estava cuidando de uma missão que o papai deu para ele. Nós estamos aqui em cima cuidando de uma missão que o papai mandou nós fazer. Eu já disse aqui, nós estávamos em 12 presbíteros. O pastor Gerson, que já partiu para a glória, teve uma reunião com o presbitério aquele dia e disse: nós precisamos de abrir uma ponte de pregação lá no Coramara. Aí o primeiro: eu não posso ir que eu sou caminhoneiro. O segundo: eu não posso ir que eu trabalho de noite, nesse negócio de serraria, 24 horas. O irmão Luiz falou: eu não posso ir, pai do hoje tem pé lá atrás. Eu não tenho muita condição de ir. E cada um foi falando. Aí chegou a minha vez, eu disse: eu também não posso não. Quando eu acabei de falar, ele falou assim: você vai sim. E nós viemos aqui para cima, não tinha igreja, não tinha uma alma, a não ser a Adriana, que é a cunhada do Anderson Freire, e a mãe dela. E nós viemos aqui para cima cuidar deles. Nós não nos aventuramos. Eu não me rebelei contra ninguém, abri uma igreja por conta própria. O Senhor nos deu as condições, deixamos a igreja ali, mais de 1 milhão, que está ali, ó, do lado ali, para os irmãos trabalhar, estão trabalhando.
Depois compramos esse terreno e nós estamos fazendo a obra do Senhor. O mesmo Deus que mandou Moisés cuidar do seu povo é o Deus que tem uma missão para você passar, é o Deus que tem algo para você realizar. E às vezes nós entramos no deserto e ali nós começamos: eu não posso, não tem jeito, cadê meu marido, cadê a minha mulher? Eu estou a pé, irmãos, eu subi esse morro a pé ou de bicicleta. Como que se não bastasse, 3 meses depois, que nós estávamos aqui em cima, caiu 3.000 quilos de pedra sobre mim e arrancou meu pé fora. A minha mãe e a Deise subia pela matinha para fazer o culto. Segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, consagração. Quarta, sexta e domingo, culto à noite, pregando a palavra do Senhor. Eu pendurava a guitarra no meu peito e tinha ninguém comigo na igreja. Era a mesma coisa que eu tivesse assim, ó. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu mesmo falava amém. Eu quero cantar um hino com os irmãos, quem souber me canta. Canta comigo, amém. Tinha ninguém na igreja. Deserto, que eu nunca pensei em parar. Deserto que eu nunca pensei em desistir. Deserto que o inimigo quase levou vantagem. Estou te vendo aí, Carlão. Deserto que o inimigo quase levou vantagem da minha vida. Mas eu nunca pedi, abri minha boca e disse: Deus, eu quero que o Senhor me mata. Está pensando que a vida do profeta Moisés era fácil? Do pastor Moisés era fácil? Ele pediu para ir no deserto. E quando ele entrou no deserto, a coisa ficou esquisita. Ele disse: Deus, eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor me mata. Eu não aguento essa situação. Aí o Senhor falou para ele: vamos preparar os 70 homens de anciãos que sejam líderes. Fala nisso, meus irmãos, eu tenho um desejo muito grande. Deus deu uma missão para Moisés: cuida do meu rebanho. Olha, Moisés, não são rebanho de jumentos, são seres humanos, 3 milhões de pessoas. Aqueles que forem fiel, aqueles que não blasfemar, aqueles que não ceder, vão entrar na terra prometida. Na caminhada, menos 600 mil homens morreram no deserto. Por quê? Pediram a morte. Muitas das vezes as pessoas estão aí, irmãos, perdido, destruído, é porque abriram a boca e falaram assim: Senhor, eu não aguento mais, eu quero morrer, me mata ou toma a minha vida. É um perigo muito grande, porque se o Senhor te escolheu, me escolheu, Ele sabe que nós estamos passando lutas, Ele está nos vigiando na luta, sabe que ele não errou na escolha. Moisés pediu para ir para o deserto. Agar foi mandada para o deserto. Aná trabalhava no deserto todo dia, Leandro. Todo dia no deserto, sol escaldante, lidando com jumentos. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias foi por conta própria. Deus tinha chamado ele como um grande profeta, já chegou profetizando. Se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta, se eu vim pastorear no deserto, durante 3 anos e 6 meses, não vai chover e nem orvalhar na terra. E assim aconteceu. 3 anos e 6 meses. Teve uma batalha no Carmelo. Elias estava lá no Carmelo, 850 profetas, e ele sozinho venceu a batalha, porque Deus não errou na escolha de Elias. Por pior que seja a provação que você está passando, por pior que seja a luta que você está passando, às vezes pensando que está sozinho, você não está sozinho. Você não pode tomar a decisão que Agar tomou.
abandonar a família, abandonar os filhos, eu vou morrer em outro lugar. Você não pode tomar a decisão que Moisés tomou no início. Senhor, eu não quero pastorear, me mata porque eu não quero ir. Teve uma parte da Bíblia que ele pediu até para tirar o nome dele da vida. Ele disse, me joga no inferno de uma vez. E o Elias foi por conta própria. Porque Jezabel soube o que ele tinha feito com os 850 profetas. Mandou um recado para ele. Aonde que eu sou um homem de recado? Aonde que você é homem de recado, mulher de recado? Nós somos pessoas de falar cara a cara, pastor Mateus. Olho a olho. Nós não somos menino nem moleque de recado, mas Elias ouviu um recado. E depois que ele ouviu aquele recado, ele foi lá, deixou o moço dele na casa dele e foi sozinho para o deserto. A Bíblia diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia, 1 Reis 19:4. Veio, se sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Com Agar, estava desesperada, a bênção estava do lado dela. Com Moisés, estava desesperado, achando o peso da congregação. Deus mandou pegar 70 homens, tirou do espírito de Moisés, botou sobre os 70 e a caminhada continuou. Com Elias, Deus manda o anjo 2 vezes levar pão e água para ele. E fala, não errei na escolha. Eu vou te alimentar, não vou te matar não, eu vou te alimentar. E com a força dessa comida, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites. 3 homens que passaram 40 dias e 40 noites no monte: Jesus, Moisés e Elias. Nesta noite você está sendo empurrado para o deserto pelas lutas, pela dificuldade. Nesta noite você está abandonando tudo, como Elias fez, abandonou tudo, está indo por conta própria para o deserto. Acabou meu horário? Ou nesta noite você está como esse moço que eu vou pregar sobre ele agora. Agora, fazer igual os pregadores que cobram 5 mil. Agora que eu vou começar a pregar. E nós vamos ler, irmãos, 12 versículos. Esse aqui também foi para o deserto. Aliás, ele foi levado para o deserto. E ele foi levado para o deserto só para ser tentado. Nós encontramos tentação na caminhada. Nós encontramos problema na caminhada, Lucas 4. Nós encontramos brigas, guerras na caminhada. Mas esse aqui não, esse aqui já foi lá para ser tentado. Vamos ler? Até o versículo 12? Para mim encerrar a mensagem. Lucas 4, do 1 ao 12. Ele acabou de ser batizado. Tem pessoas que falam assim, eu acabei de ser batizado, agora eu sou crente. Se eu bobear, quando você mal botar o primeiro pé no deserto, o inimigo já quer distanciar você. Quantas pessoas abandonaram a caminhada logo assim que foi batizado, porque achou que todos os problemas seriam resolvidos? Fui batizado, agora está tudo certo, agora eu estou imune, agora... Não, irmãos. O Senhor prova para aprovar ou reprovar. O que é que você tem feito com o deserto que você está nele? Porque todos nós estamos no deserto. Cada um está no deserto de um jeito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
E o diabo, levantando um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e glória. Quem oferece fama, dinheiro e glória é Satanás. Deus oferece cruz. Toma a tua cruz e siga. E a cruz tem que ser arrastada pelo deserto. Deus não oferece fama, dinheiro e glória. Quem oferece fama, dinheiro e glória é Satanás. Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não, pode deixar no versículo 11. Quem gosta do Salmo 91, às vezes deixa aberto na casa dele, no carro, na empresa, para espantar Satanás. Aquele ali é o Salmo 91, 12. Satanás conhece o Salmo 91 de cor e salteado. Foi ele que falou. Viu aí, irmãos? Aquilo ali foi Satanás que falou. Pode conferir no Salmo 91, 12 aí. As pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Satanás não teme isso não, irmãos. Satanás teme aquilo ali aqui dentro. Satanás teme aquilo ali aqui na boca. Satanás teme aquilo ali aqui nos olhos. Satanás teme aquilo ali aqui no ouvido. Satanás teme aquilo ali aqui na mente. O Deus conhece os meus pensamentos antes que ele chegue aqui. Agora aberta, Satanás não, ele conhece a Bíblia, ele sabe de cor e salteado. E que te sustenta nas tuas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E naquele momento Satanás deixou Jesus. Jesus foi levado ao deserto, venceu a fome, venceu a sede, venceu a solidão, venceu o abandono, venceu a solidão, venceu Satanás, venceu o inferno, venceu o calor, venceu o frio, venceu tudo. E ele não foi simplesmente num caminho de deserto como Moisés, não foi mandado pelo caminho de deserto como foi Agar, embora que Abraão foi muito inteligente, deu um pão só e um odre para quando acabasse voltasse para trás, que o caminho mais perto era voltar para trás. E o Senhor disse para Elias: você também tem que voltar, Elias, volta pelo mesmo caminho que você veio, Elias, que você ainda tem 3 missões para cumprir. Então nesta noite, meus irmãos, Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado. Tentação ferrenha. Mas ele venceu tudo. E nós também podemos vencer. Deserto é o caminho de Deus. Deserto é onde Deus prova, aprova ou reprova. Deserto é a faculdade de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Recorda, quero trazer à memória, aonde foi que Deus te abandonou? Aonde foi que o inimigo levou vantagem? Aonde foi que você foi confundido? Aonde foi que o Senhor te esqueceu? O Senhor está falando aqui, olha, vou ler de novo. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no seu coração. O que está no seu coração? Se guardarias ou não o seu mandamento. Deserto não é o ponto de parada. Deserto é só um caminho. E esse moço aqui, a Bíblia diz que Aná, de pobre empregado, pastor de jumentos, agora rico e registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, porque eu estava lendo que quem mandou Moisés colocar ele aqui foi o Espírito Santo de Deus, porque ele não
perdeu no deserto, tomando conta de uma congregação de jumentos. E quem sabe Deus quer que você toma conta da congregação que é a sua casa, que é a sua empresa, que é o seu bairro, que é o departamento da igreja que Deus colocou nas suas mãos. E Deus permitiu o deserto para te provar, para saber o que está no seu coração. Vai ficar pedindo a morte? Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Curve a sua cabeça.